A gente conversa agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito boa noite, obrigado por me recebendo aqui. Agora, deputado, embora haja movimentos mais recentes em relação a possibilidades alternativas de reformas tributárias, o senhor já vem batalhando em cima disso há algum tempo. Me parece que no final do ano passado o senhor havia proposto uma reforma também, chegou a tramitar, chegou a ser aprovada em comissão especial. E eu queria que o senhor explicasse para a gente se há alguma relação nessa proposta que o senhor apresentou e que começou a tramitar e o que está sendo discutido e que já foi apresentado já nesse relatório preliminar ontem. Não, praticamente a nossa proposta é completamente contrária a essa proposta que foi apresentada no grupo de trabalho. Lembrando que a nossa proposta seguiu todo o regimento do Legislativo. Passou pela coleta de assinaturas, depois houve a relatoria dentro da Comissão de Justiça, foi aprovado lá com ampla maioria, e depois houve ajustes na proposta durante a comissão especial, e a proposta final foi aprovada com unanimidade, tanto partidos de esquerda, centro e direita aprovaram a proposta. Agora, por que a nossa proposta, que é a PEC 7 de 2020, não está sendo contemplada? E a proposta que está sendo lida no grupo de trabalho é a proposta que o governo quer. O grande diferencial aqui é controle. A nossa proposta, ela não dá o controle ao Poder Federal que o Poder Federal quer. A burocracia central de Brasília quer sempre exercer mais controle e comando sobre todo o sistema tributário, sobre toda a economia. É isso que a PEC 45 e a PEC 110 fazem, dão muito mais controle central de Brasília. A nossa proposta está alinhada com o sistema federativo, está alinhada com a Constituição, que delineou a autonomia dos estados e dos municípios. E também dá muito mais capacidade para o empreendedor, para o produtor, seja ele rural, seja ele industrial, de desonerar toda a cadeia produtiva. E o que essa proposta que estamos vendo sendo lida no grupo de trabalho é uma complexidade que vem para substituir outra complexidade, que é o sistema tributário atual. Então, imagine uma transição aí de 6 anos, em que todos os pequenos e médios produtores e empresários do Brasil terão que conviver com 2 sistemas tributários muito complexos. E eu digo assim, é uma novidade, porque eles vão ter que criar uma estrutura nova, vão ter que criar regras novas, tecnologia nova, vão ter que criar todo um sistema arrecadatório novo para o novo sistema. Então, é uma utopia que está sendo implementada no modelo federativo naturalmente descentralizado que estava evoluindo. Mas acho que com esse atual governo se estancou e com essa proposta de reforma tributária, eu diria que a concentração de poder e a centralização vai ser de tal grandeza que vamos chegar a questionar o porquê temos governadores de estado e porquê temos prefeitos eleitos, porque efetivamente, se todo o sistema tributário é comandado por uma autarquia lá de Brasília, qual é a influência que o legislador local e o governador local e o prefeito local vai ter sobre o direcionamento e até mesmo de como fazer a arrecadação no seu ecossistema econômico? Então, é tudo isso que está em jogo. Agora, e eu não vi a maturação desse debate como deveria ter ocorrido. Me surgiu até uma dúvida agora que um dos principais pontos que foram definidos ou sugeridos nesse relatório prévio do grupo de trabalho pelo relator, Aguinaldo Ribeiro, é justamente a criação desse IVA, desse imposto de valor agregado único, mas dual, ou seja, teremos uma plataforma que vai reunir os impostos federais, que serão administrados de forma única nesse imposto único pelo governo federal, e de outro lado teremos unificados impostos estaduais e também municipais. Diante disso, eu até cheguei a ler que foi um acordo, uma tentativa de conferir essa autonomia que o senhor está trazendo agora para a gente, para esses estados e municípios, para não ficarem tão dependentes e tão centralizada essa gestão só no governo federal. Essa criação desse IVA dual não resolve essa questão? Então, o diabo está nos detalhes. O IVA dual, o relator foi muito feliz em colocar o IVA dual, porque a proposta inicial que foi submetida lá atrás pelo Apir, Bernard Rappi, depois agora recentemente pelo Haddad, ela não contemplava ter o IVA dual. Então isso foi uma demanda de vários setores, de várias entidades
entes federativos, dizendo, olha, não pode ter essa concentração toda e esse comando de alíquotas por parte da burocracia central. Então, eles fizeram o IVA dual. No entanto, lembrando, o grupo de trabalho foi leitura de diretrizes do que será efetivamente a proposta. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser a proposta. E o que eu especulo é que o regramento, as regras ainda vão estar sendo definidas pela essa autarquia central, o que me preocupa muito, porque você está transferindo para uma burocracia de Brasília todo o comando do sistema tributário brasileiro. Os governadores e os prefeitos, se quiserem contemplar, abrigar ali algum serviço, algum produto que, de fato, precise de uma isenção ou precise de um tratamento diferenciado, até para que seu setor sobreviva, dado as condições idiosincráticas desse setor, nas diferentes regiões que existem no Brasil, eu vejo eles tendo que ir lá barganhar com uma autarquia, dizer o porquê que, olha, temos que ter aqui uma alíquota diferenciada para tal setor ou tal produção. Isso, os estados são os melhores ambientes para você contemplar essas diferenciações. Existem setores, como o setor de serviço, por exemplo, você tem centenas e talvez milhares de subsetores. E esses subsetores são diferentes em cada estado. Então, deputado, você tem uma variação muito isso grande. Não promoveria ainda mais a guerra fiscal? Não, então, esse é que é o problema. A guerra fiscal, ela existe quando você tem substituição tributária, que isso está completamente mitigado nesse modelo novo. Na nossa PEC também, na PEC 7 de 2020, que foi da minha autoria, essa também eliminava completamente esse problema, porque você acabava com a tributação na cadeia produtiva. Esse que é o maior problema. Quando você elimina, você tem tributação na cadeia produtiva, você fica disputando qual é o estado que originou o produto e qual é o estado onde foi o destino, onde que foi efetuada a compra. Então tem que se definir, até por decreto, que olha, só se cobre do consumo no estado de destino. Pronto, aí está pacificada essa questão de substituição tributária. Já poderia ter feito isso, até no modelo atual, não precisa esperar uma emenda constitucional. Os estados poderiam fazer isso. Mas, enfim, então, essa questão de competição fiscal, num ambiente em que você não tem que compartilhar os tributos de origem e destino, em que o tributo do consumo é só no estado de destino, quando você pacifica isso, pronto, não tem mais esse problema de guerra fiscal. Aí você estabelece a sua empresa onde, de fato, faz sentido logisticamente. E, claro, uma alavanca muito grande dos estados é de ter essa variação tributária, claro, por um lado é para atrair empresas, sem dúvida, que tem um aspecto competitivo, mas, por outro lado, para viabilizar produtos e serviços no seu estado, porque muitas vezes estão longe dos mercados consumidores ou longe dos mercados fornecedores de matéria-prima e mão de obra qualificada. A logística para você levar insumos também é diferenciada. Então, eles precisam estar com uma questão tributária melhor. É isso que eu acho que nós estamos tirando dos estados e municípios. E a proposta, com o dual, ela diz o seguinte, os estados e municípios vão poder determinar suas alíquotas. Ok, mas o que eu acho que precisa ocorrer também, os estados também têm que definir as suas isenções. O que pode ser isento? Eu vejo muito pouca isenção na leitura ali do relatório. Vários países que têm o IVA, tem uma cadeia muito grande que é isenta. Tudo aquilo que multiplica a inflação, combustíveis, eletricidade, comida, alimentos, saúde, educação, cultura, tudo isso não tem isenção tributária completa, porque isso faz parte, até alguns países têm a telecomunicações, é totalmente isento. Por quê? Porque é um efeito multiplicador. Se você começa a tributar esses serviços e produtos de base, você acaba multiplicando o seu custo de vida e elevando o país a uma incompetitividade. E é isso que a gente precisa, de competitividade. Então, as isenções é que garante essa competitividade. Eu não vi muitas isenções, o governo quer arrecadar mais e ele certamente vai blindar de ter isenções e que os estados possam criar suas próprias isenções. Então, o detalhe ainda não foi apresentado somente as diretrizes. Então, vamos ver o detalhe, mas já estou especulando que não vem coisa boa por aí não, vamos ter que rejeitar essa proposta. Deputado, rapidinho, porque o nosso tempo, inclusive, já acabou, mas eu preciso te perguntar isso. Há uma expectativa muito grande, já até falada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que essa reforma tributária deva ser discutida antes do recesso parlamentar.
em julho. Diante dessa falta de consenso, de divergências em tantos pontos, na questão do agro, da concessão de isenções e benefícios, tem a questão do cashback do povo, que também está sem decisão ainda tem alguns pontos para serem definidos. Será que isso deve se concretizar nesse prazo que o presidente espera? Me preocupa muito quando o Lira estabelece prazo, porque a tradição dele nessas questões tributárias tem sido péssima. Ele tem atropelado a Câmara. Ele entende que o tema é técnico e que nem todos os deputados vão estar se mobilizando ou querendo entender a questão tributária. Então, ele está empurrando o goela abaixo, como foi a questão do teto de gastos, o rompimento do teto de gastos, como foi também a questão do arcabouço fiscal. Foi um atropelo da Câmara. E também houve muita interferência do governo. O governo praticamente comprou os parlamentares, comprou a base para aprovar esse projeto. Então, me preocupa muito quando ele estabelece uma data, sendo que a gente não revisou ainda o texto final. Ele é complexo, o sistema tributário atual é complexo, a proposta que está para vir vai ser complexa também, e de repente ele fala assim, vai ter na tal data, a gente vai votar isso aí. Eu falei, no mínimo, temos que ter mais tempo aí para a gente avaliar isso, no mínimo, até para fazer uma melhoria do projeto, como fez o relator. Eu acho que o relator até fez um ótimo trabalho, mas, infelizmente, ele está lidando com uma estrutura tributária que é danosa para o Brasil, é danosa para a nossa organização política. Então, não há como caber essa proposta, mesmo que faça as melhores melhorias e aceite todas as emendas dos parlamentares, o modelo ainda é muito ruim. É muito difícil você melhorar isso. E agora, convencer os deputados a terem essa mesma visão, demora, tem um tempo que a gente precisa maturar isso internamente. Eles agora estão indo nessa onda política, e é isso que me preocupa muito. Essa onda política que é apadrinhada por mídia comprada e também parlamentares comprados. Então, o debate efetivo do sistema tributário fica só por alguns aqui em canais que permitem esse debate mais franco e mais aberto. E isso eu acho que é uma lástima, porque quem vai pagar essa conta é a classe média do Brasil, os pequenos e médios produtores, os estados e municípios têm tudo a perder com essa proposta. Então, eles têm que ter tempo para poder avaliá-la. Pois é, com um sistema tão complexo, uma discussão tão complexa, não dá para esperar um debate muito simples, né? Muito obrigada. Falamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a respeito dessas articulações relacionadas à reforma tributária. Obrigada, deputado. Boa noite, bem-vindo sempre. Boa noite, obrigado.